Guia prático para tentar não votar errado em 2022. Vou deixar aqui um guia rápido para te ajudar a não votar em candidatos camuflados nessa sopa de letrinhas de siglas partidárias que temos. Eu, que me considero um cara politizado, consegui o feito de errar em 4 votos dos 6 que eu dei na última eleição. Eu consegui votar na Joyce, Peppa Pig, Hasselmann. Eu consegui votar em Mara Gabrilli, uma grande decepção, Olímpio, que alguém o tenha, e no Calcinha Atochada Dória. Aí eu votei no Calcinha, gente. Eu vou fazer o quê? Era o Márcio França do outro lado. A gente vai pelo menos pior. E nós precisamos evitar que isso continue acontecendo. Ainda bem que o Calcinha saiu da vida pública e voltou para a privada, de onde nunca deveria ter saído. A nossa situação. A gente tenta escolher sempre o menos pior para nos representar. Eu não consigo dar crédito a quem fez, a quem criou este post, mas é uma forma até eficiente da gente conseguir fugir de algumas armadilhas. Sugestão: dá um print na tela, coloca no seu celular, quando aparecer algum candidato para você virtualmente ou pessoalmente pedindo voto ou falando, mostrando a sua proposta eleitoral, você já sabe, pelo partido que ele está, você já sabe mais ou menos o que pode te esperar. São muitos números, muitas siglas e muitos partidos que mudaram de nome e que inclusive estão usando o verde e amarelo para tentar te enganar. Primeiramente, tenha em mente que nenhum desses partidos presta. Eles não estão minimamente preocupados em melhorar a situação do país como um todo. Eles não estão preocupados com os nossos grandes problemas estruturais. Eles não estão preocupados em combater a corrupção, eles não estão preocupados em acabar com as suas próprias mordomias, eles não estão preocupados em acabar com as mordomias infinitas do judiciário. Por exemplo, quem vai mexer com as lagostas dos sinistros supremos? Ninguém. Eles não votam. A prisão em segunda instância, que já está parada lá no Congresso há anos, eles não votam a reforma eleitoral, nem a reforma administrativa, nem a reforma política. Tudo é negociação, tudo é negociata. Se eles tivessem votado, como prometeram lá o Rodrigo Nhonho Maia, a prisão em segunda instância, o ladrão 9 dedos não estaria solto e muito menos concorrendo à presidência do país. O último partido que apareceu no país que parecia ser minimamente sério, que era o Novo, em menos de 2 anos já conseguiu se perder. Ainda tem alguns bons quadros lá dentro, mas o Amoeba, ou Amoedo, conseguiu, através de interesses obscuros e escusos, acabar com o partido que poderia representar uma luz no fim do túnel para nós. Mas ficou pelo caminho. Vamos lá. Coluna em preto, foge, corre, desaparece, não passa nem perto. Isso é a escória, é o pior lixo que esse país já produziu em termos de partido político, em termos de ideologia, de coisa nefasta, de coisa ruim, de coisa que não presta, de bosta. É a coluna em preto. Lixo puro, atraso, comunismo, hipocrisia, corrupção. Merda pura. Em vermelho, mesma coisa que o preto, só que num grau um pouquinho abaixo. Eles têm menos penetração naquelas camadas mais sórdidas da sociedade. O preto é movido pela ganância, pelo dinheiro e pela ideologia comunista esquerdista. O vermelho também, só que mais preocupados com o dinheiro do que com ideologia. Se juntar todos esses partidos que estão aqui na coluna vermelho, daria um belo do esterco para você colocar nas plantas. Não, melhor não. Vai matar as plantas. Coluna laranja. Aqui temos o MDB na coluna laranja, que eu acredito que não deveria estar aqui, deveria estar na vermelha. Porque o MDB
significa, ainda é o partido que comanda esse país. O MDB, antigo PMDB, é o sistema, representa o establishment. São esses caras que ali é a eminência parda que comanda o país. É Temer, é Gilmar Mendes, é todo esse povo que sempre esteve junto do poder. Então, onde tem poder, tem MDB. Não se esqueçam de Temer Lula, Dilma Temer. É só ver com quem eles andam. Esse MDB poderia estar até na coluna preta. Aqui na laranja, nunca. E esse último aqui embaixo, o tal do União Brasil, que é a junção do PSL, que traiu o Bolsonaro, com o Democratas. Aqui tem o Chedids, aqui de Bragança, Alcolumbre, quem não se lembra, da família Narcolumbre, Rodrigo Nhonho Botafogo Maia, esses dois são ícones desse União Brasil antigo Democratas. De democrata não tem nada, bando de vagabundo, filho de umas puta. Bivar, Joyces e outras porcarias do gênero. Agora vamos para a coluna verde. Aceitável. Não que sejam bons, muito longe de nos representar, mas é o que temos para hoje que ainda dá para engolir. Porque as pessoas que ainda têm um mínimo, um pingo de vergonha na cara, procuram, como são obrigados a procurar um partido e não tem um que se salva, procuram esses partidos aqui da coluna verde ou até da coluna laranja, entendeu? Dali para lá, esquece. Vários desses partidos trocaram de nomes e até de cores para te enganar, para te iludir. Vamos dar alguns exemplos. O atual Cidadania 23, um nome bonitinho, é a junção do PCB, Partido Comunista Brasileiro, com o PPS, Partido Popular Socialista. Juntaram tudo e formaram o Cidadania. Engana muito, cuidado. O Avante 70 era o PT do B, Partido Trabalhista do Brasil. Só de começar com PT já sabe que boa coisa não é. Esse partidinho aqui que você está vendo é o Rede Solidariedade. Olha que interessante, ele tem um representante na Câmara e um representante no Senado, o senador saltitante Randolph Rodrigues. Esse camarada, sozinho, um representante, governa o país há 4 anos, tendo como aliado o Supremo Tribunal Federal. Só esse camarada por mais de... Peraí que tem uma cachorra me enchendo o saco. Então, esse partidinho de merda, rede, com um senador, é responsável por mais de 100 ações movidas lá diretamente no Supremo, e que recentemente ele mesmo disse que bate no Supremo, ele leva. Eles comandam o país. Olha que ponto nós chegamos. Vamos lembrar que hoje Bolsonaro é refém do Centrão, do tal Centrão. Ele teve que se aliar com o Centrão, teve que negociar com o Congresso, porque é o Congresso que nós demos para ele. Nós demos a Joyce para ele. Então a gente tem a nossa parcela de culpa. Por isso que é muito importante que a gente tenha um máximo de cautela para eleger os deputados estaduais, federais e senadores. Falando em deputados estaduais, essa Assembleia Legislativa não serve para nada. A gente gasta uma puta grana com deputados estaduais e eles não fazem uma única lei que seja para qualquer estado. Aquilo ali, puta, podia fechar aquela merda que não ia fazer falta nenhuma. Então não basta reeleger Bolsonaro, não basta eleger o Tarcísio aqui em São Paulo, por exemplo. Nós temos que ter uma atenção toda especial agora. Nós já definimos o presidente, já definimos o governador. Vamos definir, por exemplo, aqui em São Paulo, o Marcos Pontes é o senador indicado pelo presidente. Do outro lado tem Márcio França e tem a Janaína Pascoal. Aqui eu sou obrigado a confessar uma coisa. Eu gosto muito da Janaína Pascoal. De vez em quando ela fala umas merdas, ataca o presidente, depois se redime, depois ataca de novo.
mas eu gosto dela. Ela é íntegra, ela é genuína e não tem rabo preso com ninguém. Mas, de novo, se nós formos dividir os nossos votos entre a Janaína Pascoal e o Márcio Pontes, o Marcos Pontes, é capaz que o vagabundo do Márcio França leva para o Senado. Isso a gente não pode deixar acontecer. Então nós vamos ter que fazer o voto útil. Quem tiver na frente, que eu acho que é o Marcos Pontes, vamos ter que votar nele, 22, e rezar para que não traia o Bolsonaro como inúmeros outros fizeram. Então já sabe, pediu seu voto, olha na tabela, preto, vermelho, nossa, já manda tomar no cu. Laranja, muito cuidado, verde, cuidado também. Olha onde nós fomos parar. Espero poder ter ajudado. Um abraço, até a próxima.